No passado, era muito comum ouvirmos músicas clássicas nos desenhos animados. Quem cresceu assistindo a esses desenhos, com certeza já ouviu as músicas de Chopin, Mozart, Beethoven, Rossini, mesmo sem saber quais eram os nomes dos seus compositores. As músicas clássicas nos desenhos animados geralmente vinham acompanhadas de cenas de paródias, com situações engraçadas e em algumas vezes sarcásticas. Os personagens sempre agiam de acordo com o ritmo da melodia, horas cantando, tocando e dançando. Numa época em que o politicamente incorreto era permitido, os personagens antagonistas sofriam as mais bizarras provocações. Tudo isso ao som de uma boa música erudita. Uma das peças mais difundidas nos desenhos animados foi a ópera O Barbeiro de Sevilha. Criação do italiano em 1816, ela se baseava em uma comédia francesa, dividida em 2 atos de 3 cenas. Seu personagem mais importante era o Fígaro, o barbeiro da cidade. Pernalonga, Pica-Pau, Tom e Jerry. Esses são apenas alguns exemplos de uma variedade de desenhos que já se lembraram dessa ópera famosa. O primeiro deles foi o Pica-Pau. Em 1944, o pássaro Biruta resolveu substituir o barbeiro do salão abandonado. E ao som de Fígaro, ele aterroriza a vida dos clientes, os deixando totalmente irreconhecíveis. Em 1950, foi a vez do Pernalonga viver o barbeiro do episódio O Coelho de Sevilha. Ao ser perseguido por Hortelino, Pernalonga prega várias peças no seu antagonista e, com sua expressão sarcástica, ele arma as maiores confusões ao som de uma nova versão da ópera. Em 1964, foi a vez de Tom e Jerry cantar Fígaro. Desta vez, em um concerto musical, onde Tom canta a ópera para o público e Jerry é acordado pelo barulho da cantoria. Muito irritado, Jerry faz de tudo para atrapalhar o concerto. Em outro episódio parecido, Tom é um pianista que executa um recital. Durante o concerto, Jerry dormia dentro do piano. Ao ser acordado, ele tenta estragar a apresentação, mas acaba fazendo parte do concerto e ganha os aplausos do público. Uma das músicas mais tocadas em Tom e Jerry foi a Grande Valsa Brilhante de Chopin. No episódio The Flying Cat, de 1952, a música é tocada em praticamente todo o episódio. Essa mesma música foi tocada na versão brasileira do desenho do Pernalonga. Quando os desenhos eram dublados, a equipe técnica tinha dificuldade de separar o som original dos efeitos sonoros. E por conta disso, era necessário substituir a trilha original por outra após a dublagem das cenas. A Grande Valsa Brilhante de Chopin foi escolhida pelo estúdio Castro, por ser a que melhor se encaixava com o gênero cômico do desenho. Em 1943, Tom e Jerry faz uma homenagem à cantora Carmen Miranda, e os personagens caracterizados em cena cantam e dançam a música Mamãe Eu Quero, de Vicente Paiva. Em 1945, o rato Jerry vira cidadão de Nova York. No episódio intitulado de Mouse em Manhattan, muito assustado, Jerry enfrenta os perigos da cidade grande e tenta sobreviver a todo custo até poder voltar para casa. A canção tocada neste episódio é Manhattan Serenade, de Louis Halter.
Quando se trata de músicas clássicas nos desenhos animados, é impossível não se lembrar do filme Fantasia, de Walt Disney. A ideia de Disney era trazer a música clássica para a vida das pessoas, que assim como ele, gostam de ouvir e apreciar uma boa música. Com um visual totalmente repaginado, Mickey Mouse vira aprendiz de feiticeiro. E em meio aos efeitos especiais, ele se torna um ícone da cultura pop, em uma cena totalmente mágica e épica. Mas não foi apenas em Fantasia que Mickey encena ao som de uma música clássica. Em 1935, no episódio The Band Concert, Mickey Mouse é o regente de uma orquestra. A música tocada é a ópera William Tell. No meio da apresentação, surge o Pato Donald e o resto dessa história é confusão garantida. A Pantera Cor-de-Rosa também não ficou de fora das músicas clássicas. No episódio Pink Plunk Plink, a Pantera passa o episódio todo interrompendo a orquestra sinfônica. A música tocada nesse episódio é a Quinta Sinfonia de Beethoven. Um dos episódios mais marcantes dos desenhos animados foi o do Pica-Pau, uma vez que ele, ao lado de Andy Panda, tocam juntos as 5 obras de Chopin. Esse episódio ficou famoso por ser todo dedicado ao compositor polonês. O desenho Looney Tunes foi o que mais utilizou músicas clássicas em seus episódios. Em 1943, a série Merry Melodies apresenta Gaguinho e Pernalonga ao som de Tales from the Vienna Old Waltz. No mesmo episódio, Patolino faz o papel do Patinho Feio e a música tocada é a valsa The Blue Danube Waltz, ambas de Johann Strauss. No episódio Hidden Here, de 1955, o Pernalonga toca em seu piano a canção Minute Waltz in the Flesh de Chopin. A história desse desenho era uma paródia do terror O Médico e o Monstro. You are a mental case. No episódio Beethoven Bunny, de 1959, Pernalonga é o atrapalhado maestro de um concerto e passa por apuros ao tentar reger uma orquestra. A música tocada é More Noon when the Night, de Franz Von. No episódio de 1948, o Pernalonga e o Eufrazino disputam uma corrida de cavalos ao som de Gioachino Rossini. Em 1943, o personagem Gaguinho encenava o clássico infantil Os Três Porquinhos, no episódio Pigs in the Polka, ao som de uma outra música clássica. Quase todos os desenhos animados entre os anos 40 e anos 60 tinham como trilha sonora as músicas clássicas em suas histórias. A maioria delas é de domínio público e serviram como inspiração para a criação de muitos episódios. Não é por menos que esses desenhos se tornaram clássicos inesquecíveis.